Olá, uma ótima noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira. Hoje é dia 14 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você já sabe, mas eu sempre lembro, você pode nos assistir na nossa página na internet e também com retransmissão agora nas redes sociais do UOL, no Facebook, no TikTok, na Twitch, no YouTube também, nosso canal no YouTube. Lá você comenta no nosso chat e vota na enquete. A pergunta hoje vai aparecer logo aqui na tela. É essa aí. Você acha que as falas do presidente Bolsonaro e da defesa afetam, influenciam a confiança do brasileiro nas urnas? Por enquanto está bem equilibrado, 52% dizem que não, mais 48% dizem que sim, já são quase 150 votos. Vote mais, já já eu trago outras parciais e também o resultado final antes de encerrar o programa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve promulgar a PEC dos benefícios a qualquer momento. É esperada a participação do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional. O governo aposta na PEC para melhorar o desempenho de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. O Congresso, aliás, aprovou nas últimas semanas propostas que turbinam a campanha do presidente, ao mesmo tempo que flexibilizou algumas amarras impostas pela lei eleitoral. O governo corre para aprovar as leis que viabilizam o Vale Caminhoneiro e o Auxílio Taxista previstos na emenda. Aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás será automático. O Ministério da Defesa voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral diz que já acolheu as sugestões pertinentes e TCU atesta a integridade do sistema. O presidente da França diz que a Rússia pode cortar suprimento de gás e pede para a população economizar energia. Depois de 4 dias fechadas por incêndio em prédio, lojas voltam a abrir no maior centro de comércio popular do país. Produto de limpeza mais caro? Na hora da faxina dá para economizar e a gente mostra como. Uma das músicas mais famosas da história do rock vira caso de polícia nos Estados Unidos. Dirige e usa o celular ao mesmo tempo? Crescem as multas por essa infração de trânsito. Futebol brasileiro vive noite de violência dentro e fora de campo. Goleiro agredido, briga de torcedores e invasão de estádio. Raio-X revela autorretrato desconhecido de Van Gogh no verso de outra pintura do artista holandês. Vinho nacional ganha mercado e consumidores e também movimenta o turismo nas regiões produtoras. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Boa noite. Assalto a banco numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Teve troca de tiros entre polícia e bandidos. Felipe Garrafa conta essa história pra gente. E aí, Garrafa? Boa noite, Oineg, a todos. E estes criminosos estão sendo procurados. As imagens mostram o momento que 6 bandidos invadiram essa agência bancária na Avenida Morumbi, na zona sul da capital paulista, e levaram pelo menos 2 malotes com dinheiro. Boa noite. Boa noite. Os brasileiros e as dívidas. 1/3 dos consumidores gasta mais do que recebe. Aumenta a dificuldade para pagar a conta de serviços mais básicos. E a inflação torna mais raras as ofertas de parcelamento sem juros. Promulgada a PEC que cria e amplia benefícios sociais a menos de 3 meses da eleição. E só até o fim desse ano. Na rodada de quarta-feira na Copa do Brasil, jogadores vivem momentos de tensão dentro e fora do campo com agressões de torcedores. Prefeituras alertam para falta de medicamentos básicos nas farmácias populares. A Europa sofre os efeitos de uma onda de calor acima da média. E morre aos 97 anos o colecionador de arte Gilberto Chateaubriand. O Jornal Nacional está começando. Essa edição do Jornal Nacional começa com a história de uma brasileira da periferia de São Paulo chamada Cibele. Ela tem 2 filhas e 2 netos. Está desempregada e, como tantos milhões de brasileiros, não consegue pagar por serviços básicos como água e luz. Cibele foi demitida no começo da pandemia há 2 anos. Passou a fazer faxina e lavar roupas, juntou um dinheiro e comprou esse carrinho de fazer pastel. Ficou empolgada. Agora vai, né? Vou engatar, vou ser uma microempresária, né? Vai que rola. Mas há 1 mês, ela teve que parar de novo. Veio aquela decepção de não vir cliente para comprar.
Você ir comprar uma mercadoria, um preço tá, um dia tá um preço, no outro dia tá outro. Sem dinheiro, há 1 ano e meio, não paga as contas de água e luz. Não que a energia ou a água não seja uma prioridade. Sim, é uma prioridade. Entendeu? Mas uma mistura dentro de casa também é uma prioridade. Mas aqui tem água e luz, não tem? Tem. Eu acho que é devido eu estar morando na periferia que eles não cortaram. Graças a Deus. Os economistas dizem que a inflação é o que mais influencia nessa situação. O consumidor precisa comer, por isso ele prioriza as compras dos alimentos. E com os preços subindo nas gôndolas dos mercados, o dinheiro ficou ainda mais curto e sobraram cada vez mais contas no fim do mês. Já faz uns 6, 7 meses, né, que a inadimplência sobe, juntamente com a escalada da inflação. Praticamente é uma variável que impacta diretamente o bolso de milhões de brasileiros. A inflação alta corrói o poder de compra, corrói a capacidade de pagamento, e as pessoas, por causa da inflação, né, vão se tornando inadimplentes naquelas dívidas, naquelas contas que estavam pagando, de certa forma, mesmo com dificuldade, mas pagando, de certa forma, em dia. Os números mostram a dificuldade dos brasileiros em pagar essas contas. Mais de 20% das dívidas em atraso hoje são de serviços básicos. E são exatamente os boletos atrasados de água, luz e gás o que os consumidores mais procuram quitar, na frente dos cartões de crédito e bancos, financeiras e varejo. E as contas vão se acumulando. Em março, só 18,8% das dívidas vencidas há mais de 1 ano foram resolvidas, em parte por causa dos juros, que tornam o atraso cada vez mais pesado. Uma outra pesquisa, realizada em todas as regiões do país, revela o tamanho da falta de dinheiro. 7 em cada 10 brasileiros vivem numa situação econômica muito apertada, gastando tudo ou até mais do que ganham no mês. Esse aumento de preços pega principalmente a camada mais frágil da população, né? As pessoas com menos renda. Você tem botijão de gás acima de R$100 e você tem os preços da alimentação, etc., que pegam firmemente o orçamento das famílias mais pobres. Os brasileiros têm acompanhado todos os meses uma das consequências mais visíveis da inflação. A cada 40 dias, o Banco Central anuncia o aumento da Selic. E os juros, cada vez mais altos, estão mudando as formas de pagamento oferecidas pelo comércio. Nas lojas que vendem tudo em várias prestações, os anúncios de parcelamento sem juros diminuíram. Celular, liquidificador e até a sanduicheira. Tudo fica mais caro para quem escolhe pagar a perder de vista. Mas ou era isso, ou a filha da dona Crisantina ia ficar sem o telefone que ela vai ganhar de presente. Vai ser parcelado mesmo, porque a vista não dá. Fica meio salgadinho. Quinta-feira, 14 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de promulgação no Congresso da PEC Kamikaze, que cria e aumenta benefícios sociais em ano eleitoral. Com filas imensas em várias cidades, a atualização de dados do Cadastro Único é prorrogada. Informações são necessárias para o recebimento de recursos de programas como o Auxílio Brasil. Congresso derruba vetos presidenciais e retoma a compensação a estados e municípios por limitação da cobrança do ICMS sobre serviços considerados essenciais. No Senado, o ministro da Defesa repete o tom de discurso do presidente da República, coloca em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e sugere votação paralela com cédula de papel para teste no dia da eleição. Após a aprovação da Anvisa, o Instituto Butantan espera sinal verde do governo para produzir Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Presidente da Itália rejeita a renúncia do primeiro-ministro, que pediu para sair após partido da coalizão se recusar a participar de votação de confiança no parlamento. Olá, boa noite.
Hoje aqui na bancada recebemos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutor Gonzalo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor Vicina. Foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional a PEC Kamikaze. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a proposta de emenda à Constituição amplia benefícios sociais em ano eleitoral. Com a presença de Bolsonaro, a PEC dos benefícios é promulgada no Congresso Nacional. Em audiência no Senado, o ministro da Defesa cobra que TSE acate as sugestões das Forças Armadas. No Rio de Janeiro, pesquisa aponta empate técnico entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. O médico que estuprou o paciente durante o parto pode ter abusado de até 30 mulheres. Vacinação contra a Covid. A cidade do Rio começa amanhã a imunização das crianças de 4 anos, de 3 e 4 anos. E áudios revelam a estratégia de Donald Trump para declarar vitória antes do fim da contagem dos votos na eleição de 2020. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gente, o Congresso Nacional promulgou a PEC dos benefícios. A proposta, que autoriza o governo a gastar mais de 41 bilhões de reais em auxílios sociais até o fim do ano, foi promulgada com a presença do presidente Bolsonaro. Veja no SBT Brasil. Rio de Janeiro inicia vacinação contra a Covid de crianças de 3 a 5 anos no sábado. Demolição de prédio que pegou fogo em São Paulo deve começar no fim de semana. Programas sociais, prazo para atualizar cadastro único é estendido. Copa do Brasil, rodada tem invasão de campo, agressão a jogador e brigas de torcida. 3 crianças desaparecem em escola soterrada na Colômbia. Incêndios florestais se agravam em Portugal. É já. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro investiga 30 possíveis casos envolvendo o anestesista Giovanni Quintela. São mulheres que foram atendidas pelo médico e que podem ter sido alvo de algum tipo de abuso. Veja agora outros destaques do dia. Congresso promulga a lei que amplia programas sociais e novo Auxílio Brasil será pago em agosto. Primeiro-ministro da Itália anuncia renúncia após perder apoio do parlamento. Futebol dá lugar a cenas de violência em jogos decisivos em 3 estados. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Mulheres que podem ter sido estupradas pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra estão sendo ouvidas pela polícia do Rio de Janeiro. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Mulher suspeita de envenenar os enteados no Rio de Janeiro é transferida de presídio por medida de segurança. No quadro Casos de Polícia, o assassinato de Elisa Samúdio, com o envolvimento do ex-goleiro Bruno. O corpo até hoje não foi encontrado. O Ministério da Defesa apresenta ao Senado proposta para votação paralela com cédulas de papel. O presidente do Sri Lanka faz o pedido de renúncia ao legislativo por e-mail. 2 mulheres foram vítimas de feminicídio em Minas Gerais. Elas foram assassinadas na frente dos filhos pequenos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, hoje aqui com o Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques desta quinta. Bolsonaro vai ao Congresso para a promulgação da PEC dos benefícios. Juíza vai considerar bandeira do Brasil propaganda eleitoral. E parlamentares criticam a ausência do TSE em debate e veem concentração de poder. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, participou nesta quinta-feira de audiência pública no Senado, que tratou do aprimoramento da transparência das eleições, manifestando mais uma vez a intenção das Forças Armadas em colaborar mais ativamente com o Tribunal Superior Eleitoral no pleito desse ano. Boa noite. A sexta-feira começou na Ásia com a notícia de que a economia da China cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foi o pior resultado desde o início da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, quando o país parou completamente. O resultado de agora reflete os gigantescos lockdowns adotados em grandes cidades chinesas para combater novos surtos da doença e vem lançar mais incerteza sobre a economia global, já sob ameaça de recessão. Você vai ver também. Promulgada a PEC dos benefícios sociais. Eles chegam às vésperas da campanha eleitoral e duram só até o final do ano. Prorrogado o prazo para atualizar a situação no cadastro único. Famílias passam a noite na fila para tentar garantir atendimento amanhã de manhã. Novos contratos de aluguel em São Paulo e no Rio subiram o triplo da inflação em junho. Os municípios que concentraram o desmatamento da Mata Atlântica em 2021. Acordo nuclear com o Irã e petróleo mais barato. Os objetivos da viagem de Joe Biden ao Oriente Médio. Na Itália, o presidente não aceita a renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi. Morre Gilberto Chateaubriand, maior colecionador de arte brasileira. E os gols da Copa do Brasil. São Paulo derruba o Palmeiras nos pênaltis. Hoje começamos pela derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que restringia a compensação aos estados pela redução do ICMS dos combustíveis. Ao vivo de Brasília, o Vitor Boiadian fala dessa votação no Congresso e também de um outro veto que ficou para ser examinado em agosto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A lei que estamos falando, vamos lembrar, é aquela que proíbe os estados de cobrar ICMS com alíquota superior a 17% ou 18%, dependendo da localidade. Isso vale para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, que foram classificados pela lei como itens essenciais. Originalmente, a lei aprovada pelo Congresso trazia mecanismos de compensação para essa perda de arrecadação, que é estimada pelos governadores em 83 bilhões de reais neste ano. Com a derrubada dos vetos hoje, o Congresso retomou pontos que garantem a compensação dessas perdas. Estados que têm dívidas com a União serão compensados com o abatimento das parcelas da dívida. Já os estados que não têm dívidas com a União receberão por meio de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é um mecanismo que já é usado para indenizar os estados. Só que a análise dos vetos ainda não terminou. O Congresso ainda precisa decidir sobre um ponto que garantia também compensação por eventual queda nos investimentos em educação e saúde. Mas essa decisão ficou para o próximo mês, já que parlamentares estarão em recesso até agosto. Renata.